Olá, pessoal. Eu sou Adriano Ligori e sou professor da disciplina de Radiologia da UFRN. Hoje falaremos sobre a classificação de Bosniak, que é uma classificação utilizada para cistos renais, que foi criada em 1986 nos Estados Unidos e atualizada em 1993. Essa classificação norteia o manejo dos pacientes com cistos renais, dividindo naqueles que não precisam de nenhuma intervenção, aqueles que necessitam de follow-up e aqueles que precisam de uma intervenção cirúrgica. Neste esquema, retirado do site radiopedia.org, nós podemos ver as categorias de classificação de Bosniak, que são divididas em 1, 2, 2F, 3 e 4, e podemos observar que os subtipos 1 e 2 possuem um potencial maligno muito baixo, aproximadamente de zero. O subtipo 2F de cerca de 5%, o subtipo 3 de aproximadamente 50% e o subtipo 4 possui um potencial maligno alto de aproximadamente 100%. Nos próximos slides, veremos as características de cada categoria de cisto renal segundo Bosniak. Nestas imagens do rim esquerdo, podemos ver um cisto de paredes finas, sem septações, sem calcificações e sem realce. Essas elipses verdes que estão dentro dos cistos, elas servem para medir a densidade do cisto. Do lado esquerdo, que é a fase pré-contraste, a gente vê que essa densidade foi de 5 unidades Hounsfield. Do lado direito, que é a imagem pós-contraste, a gente vê que a densidade média foi de 9,6 unidades Hounsfield. Essa diferença de densidade ela é desprezível. Ela só é valorizada quando existe um incremento acima de 20 unidades Hounsfield. Portanto, o cisto que acabamos de ver é um cisto que se caracteriza como um Bosniak 1, porque ele não possui septações, não possui calcificações, não possui componentes sólidos, possui uma densidade próxima da água, que é de 0 unidades Hounsfield, e não possui realce. Este cisto no rim esquerdo possui paredes finas, não demonstra calcificações e possui finas septações, como podemos ver nessa imagem da direita, que é a imagem pós-contraste. Essas finas septações sem realce significativo, como a gente pode observar aqui na fase pré-contraste, uma densidade média de 10 unidades Hounsfield, e na fase pós-contraste, uma densidade média de 11 unidades Hounsfield. Já este cisto possui uma densidade média pré-contraste alta, como a gente pode observar nessa fase pré-contraste, um cisto já hiperdenso. A gente observa aqui, nesta imagem pré-contraste ainda, que sua densidade média é de 65 unidades Hounsfield, e na fase pós-contraste, que é essa daqui, o cisto está localizado aqui, e sua densidade é de 72 unidades Hounsfield. Como a gente falou, somente incrementos acima de 20 unidades Hounsfield são significativos para chamarmos de realce. Então, essa diferença de 65 para 72 não é significativa e o cisto não possui realce. Portanto, esses dois exemplos são de cistos Bosniak 2, cistos que possuem finos septos, ou que possuem finas calcificações, que a gente não viu, ou que são cistos hiperdensos, sem realce e abaixo de 3 centímetros. Neste exemplo, podemos ver cisto com paredes levemente espessas, com finas septações, como podemos observar no seu interior, e que não possui realce, como a gente pode ver aqui, 27 unidades Hounsfield na fase pré-contraste e na fase pós-contraste, 32 unidades Hounsfield. Aqui uma imagem, um detalhe desse cisto, paredes levemente espessas, levemente irregulares. Neste caso, podemos ver calcificações grosseiras parietais em um cisto que não possui realce, que não possui septações ou possui finas septações nessa região. Neste caso, a gente vê um cisto hiperdenso, na fase pré-contraste, um cisto maior de 3 centímetros e que não demonstra realce, como podemos observar, uma pequena diferença nas fases pré- e pós-contraste. Em todos esses três casos, nós temos exemplos de cisto Bosniak 2F, que pode ser septações um pouco mais grosseiras, sem realce, ou espessamento parietal leve, sem realce,
calcificações grosseiras, como a gente observou naquele segundo caso, ou um cisto intrarrenal com alta densidade e sem realce. Já neste caso, podemos observar um cisto com septações grosseiras que demonstram realce, como a gente pode observar nessa imagem da direita, e a sua densidade pré-contraste é de 31 unidades Hounsfield, no pós-contraste 54, caracterizando um realce. Portanto, esse exemplo é um tipo de cisto Bosniak 3, que possui septos irregulares, como a gente viu, e que tem um realce mensurável. Este último cisto possui septações grosseiras e, após a injeção de contraste, podemos observar que existe uma nodulação nessa septação. Essa nodulação possui um realce evidente e mensurável. Portanto, esse cisto é um tipo Bosniak 4 que possui um componente sólido com realce. Agora que vimos a classificação de Bosniak, vamos mostrar alguns casos e eu gostaria que vocês pausassem em cada caso e pensassem em que classificação se encaixa aquele cisto. Nesta imagem pré-contraste, nós vemos vários cistos pequenos, abaixo de 3 cm, espontaneamente hiperdensos e sem realce. Vocês podem pausar agora o vídeo e pensar em qual classificação se encaixa segundo Bosniak. Se você pensou na classificação Bosniak 2, você acertou, porque são cistos espontaneamente hiperdensos, como a gente viu, e que não possuem realce e são pequenos. Esses cistos possuem um potencial maligno baixíssimo, desprezível, portanto não precisam de segmento. Neste caso, vemos uma formação cística no rim direito, que possui componentes sólidos na sua periferia, e que esses componentes sólidos demonstram um intenso realce na fase pós-contraste. Podem pausar e pensar em qual categoria se encaixa segundo Bosniak. Se você pensou em Bosniak 4, você acertou. A gente viu que na categoria de Bosniak 4 possuímos componentes sólidos com realce. Então, é um cisto que tem alto potencial maligno e que merece ir para a cirurgia. Os cistos Bosniak 1 e 2 são cistos que não necessitam de nenhuma intervenção ou follow-up. Já o subtipo 2F, ele precisa ser seguido. A maneira de ser seguido varia de instituição para instituição. Normalmente se começa com um follow-up de 6 meses e depois disso varia de acordo com o tipo de cisto, a suspeita clínica do urologista ou as características do paciente. Já os subtipos 3 e 4 são cistos que possuem um grande potencial maligno e, via de regra, eles vão para a cirurgia para excisão. É isso que tínhamos para falar sobre a classificação de Bosniak. Eu agradeço sua atenção e quaisquer dúvidas podem colocar nos comentários ou por e-mail. Um abraço, obrigado.